Bom dia aí, galerinha do Sexto Ano A. Hoje, dia 24 de setembro, né? Essa semana aí tivemos o início da nossa primavera, a estação da primavera, que foi iniciada aí no dia 22 de setembro, estação das flores, estação que é uma época que demonstra para nós que nós devemos florir, crescer, né? E posteriormente espalhar as nossas sementes aí pela terra para que a gente possa frutificar, né? A gente sabe aquilo que a gente planta, então se plantou abacaxi, vai colher abacaxi, se plantou chuchu, vai colher chuchu. Se plantou belas flores, vai colher belas flores. Agora não adianta querer plantar abacaxi e querer colher belas flores. Então, prestem atenção às atitudes e aquilo que você planta, semeia, porque você vai colher uma hora. Esta é a dica aí que eu dou para vocês nesse início de primavera. Então, vamos lá. Página 25 da apostila, vou estar compartilhando com vocês. Nós estamos falando a respeito de materiais sintéticos e materiais naturais. Então, nós vamos observar que a apostila traz para nós 3 tipos de materiais naturais, de origem animal, vegetal e mineral. A apostila começa aí, né, falando dos materiais naturais. O que seriam materiais naturais? Natural vem da natureza. Então, materiais naturais são aqueles que nós encontramos na natureza, não tem ação do homem, né? Não sofrem ação do homem para ser modificados, produzidos, né? Aí encontrados. A gente se faz da utilização. Então, a gente não produz esses materiais, é a própria natureza, por isso que são materiais naturais. Um exemplo que nós temos aí na nossa página 25, de material de origem vegetal, é a madeira. A madeira ela é um tipo de material natural amplamente utilizado na construção civil. Cadê minha caneta? Aqui. Na construção civil, né? Na construção de casas, também a gente vê a utilização da madeira aí na fabricação de móveis, né? E ele é um tipo de material natural. Então, por que natural? Lembrando novamente, porque ele é encontrado na natureza. Nós nos servimos da natureza para isso. Um outro tipo de alimento, vamos dizer agora na parte de alimentação, a gente tem aí na página 26 o desenho de uma cana-de-açúcar. Nós nos utilizamos desse material de espécie vegetal para a produção de açúcar, mas a gente não pode levar em consideração a produção do açúcar mascavo, do açúcar cristal, porque o açúcar cristal ele já é considerado industrializado. Nós não achamos ele na natureza. O açúcar natural, considerado natural de origem vegetal, né, seria aí a parte retirada da cana para fazer o açúcar mascavo. Então, o açúcar mascavo, ele é considerado um açúcar natural. Então, aquele açúcar que é produzido a partir de vegetais, né, sem a adição de produtos químicos, ele é considerado um açúcar natural. Então, aí a gente tem um exemplo, né, da cana-de-açúcar, que é aí, né, a cana de origem vegetal são os açúcares, né, considerados a principal fonte de energia dos seres vivos, tá? Então, a gente tem aí a produção de açúcar também como açúcar mascavo, tá? Como aí um tipo de material natural de origem vegetal. Então, eu dei 2 exemplos para vocês, a madeira e o açúcar mascavo. Ali na página 27, ele está colocando para nós materiais de origem animal. Existem alguns materiais naturais de origem animal. Um exemplo que a gente tem aí é o couro. Nós temos aí, hoje não é mais permitido, né? A indústria não se utiliza mais para fazer roupa, principalmente, né? Algumas indústrias só querem curtume. Curtume é aquele espaço onde é destinado a melhorias do couro para a indústria, né? Então, tem tapete de couro de vaca. Então, hoje a gente tem isso. Mas, assim, esses animais de pele, para fazer casaco de pele, são proibidos a fabricação hoje em dia. Houve uma campanha muito grande,
né? E parou aí, a indústria parou de se utilizar de casacos de pele, couro, tá? Mas a gente tem materiais, sim, né, de origem animal, da utilização do couro para a produção de sapato, carteira, sofá, né, de couro puro. Por exemplo, eu tenho animais que são criados para que até o seu couro seja utilizado, vamos dizer assim. Avestruz, jacaré, eu tenho também boi, vaca, né? A gente vê tapete de couro, tudo mais. Quem está com o áudio aberto, por favor, desligue aí, bloqueie o áudio. Sem ser a Giovana da Mata, outra Giovana está com o áudio aberto. Eu preciso que bloqueie. Está dando interferência no meu áudio. Giovana, sem ser Giovana da Mata, a outra Giovana, por favor, bloqueie o seu áudio. Então, bom falar com as paredes, né? Fica aqui meu registro, porque a aula está sendo gravada. Eu vou colocar na Giovana da Mata, que é a única que está com a câmera ligada aqui para mim. Giovana da Mata, muito obrigada por você estar se utilizando da câmera aberta para a participação da aula. Muito obrigada mesmo, de coração. Então, voltando ali, eu tenho materiais, já falei para vocês, materiais de origem vegetal, é aquele que provém da natureza, de origem animal, natural também, proveniente de animais da natureza, o homem não produz, o homem se utiliza desses materiais. E ali na página 29, nós vamos falar um pouquinho a respeito dos materiais de origem mineral. Mineral, minérios. E tem uma tabela ali, né? Recursos minerais e suas aplicações. Bem interessante. Onde eu tenho listado ali, ele fala assim, bem no comecinho do parágrafo, ele fala assim, os recursos de origem mineral são extraídos do solo e podem ser usados diretamente como matéria-prima na fabricação de outros materiais. Então, ele é encontrado, sim, na natureza. Professora, mas a gente está falando de materiais só encontrados no solo, na natureza, né? Sim. A partir do momento que ele vai para a indústria, como o cobre, por exemplo, a gente tem o exemplo ali do cobre, né? Ele é um tipo de material que nós não encontramos na natureza. Lembra que nós estudamos que o cobre é uma mistura de outros tipos de materiais para que ele possa ser formado, ou seja, é uma liga metálica, ele tem que ser produzido na indústria para que ele venha a ser utilizado pelo homem. E isso nos faz entender que a gente não encontra ele na natureza. Por exemplo, o ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates nós não encontramos na natureza. Mentira, professora! Eu sei que tem ouro lá na natureza. Tem ouro na natureza. Mas o ouro na natureza é puro, que é chamado e conhecido como 24 quilates. O ouro 18 quilates, ele já é uma mistura. Oi, Monique, bom dia. Então, ele não pode ser considerado um tipo de material natural de origem mineral, porque ele já é uma mistura, ele tem que ser produzido. Só é natural aquilo que é encontrado na natureza, sem interferência do homem para a sua produção. Sem utilizar aí a Monique, o bate-papo, por favor, para figurinha e outras coisas, por favor, senão fica abrindo para mim. Então, eu falei para vocês, 3 tipos de materiais naturais. O vegetal, o animal e o mineral. E aí a gente vai entrar nas perguntinhas que nós temos ali na página 30. Eu quero vocês me acompanhando aí. Aqui que eu fiz também a caneta de novo, aqui. Então, nós temos uma tabelinha ali. Na primeira questão, vou estar ampliando para vocês. Ai, Jesus. Só um pouquinho. Volta aqui.
Ali, apareceu a página 30. Então, eu tenho que fazer uma associação de colunas aí. Onde eu tenho ali, ele fala assim para mim. Você viu que os materiais naturais podem ser diferentes, de diferentes origens, vegetal, animal ou mineral. Relacione os exemplos. Então, eu tenho aí para vegetal, 2 animal e 3 mineral. O algodão é de origem animal, vegetal ou mineral? Vegetal, número 1 aí. O granito, de origem mineral. A palha tem origem vegetal, número 1. Ali nós estamos nos exercícios da página 30 e 31. Agora, a celulose. A celulose é de origem vegetal. Nós encontramos a celulose para a fabricação de papel. Ouro, de origem mineral. Ureia, de origem animal, é um produto extraído da urina dos animais. E a lã também é de origem animal, extraído das ovelhas. Ovelhas são criadas muitas vezes somente para a produção de lã, sem ter produção aí de carne. Então, como que ficou a sequência? Ficou 1, 3, 1 na primeira coluna e na segunda coluna 1, 3, 2, 2. Agora nós vamos ali para número 2. A número 2 ele está falando assim, ó. O seguinte trecho faz parte de um artigo publicado pelo WWF, sigla em inglês para o Fundo Mundial para a Natureza, a respeito da extração de madeira no Brasil. Leia-o para responder ao que se pede. Embora a extração sustentável de madeira possa ser uma fonte de renda a longo prazo, muitas vezes a atividade não é feita de acordo com esses padrões. É comum que pessoas e empresas interessadas na exploração de madeireira, optem por tocar seus negócios de forma ilegal. Isso provoca vários impactos, de amplo alcance. Quais seriam os principais impactos ambientais causados pela situação mencionada no texto? Aqui na apostila traz para nós alguns dos impactos aí. Ele tem uma lista até bem grandinha. Ele fala, com a derrubada das florestas, pode acontecer o quê? A biodiversidade da região é afetada, o risco de grandes incêndios florestais aumenta, o clima se torna mais seco, discordo, o solo se torna mais quebradiço, verdade, e se desgasta com maior facilidade porque não tem cobertura vegetal. E o clima global é afetado devido ao aumento do efeito estufa, também discordo. Quando a gente fala da região amazônica, a floresta amazônica, ela não influencia no clima global. A floresta amazônica, ela influencia apenas na micro-região da Amazônia, tá? Essas balelas aí, tem que procurar saber mais. A Amazônia não é o pulmão do mundo, como vem falando aí alguns boca aberta. Não tem melhor termo para isso. Por falta de conhecimento, fala-se que a Amazônia é o pulmão do mundo. Não é. A Amazônia, tudo que a Amazônia produz de carbono e oxigênio, ela consome. O pulmão do mundo, como nós sabemos, e vocês que são alunos muito inteligentes, sabem que o pulmão do mundo é o oceano. É ele que produz a quantidade de oxigênio necessário para a manutenção da vida terrestre. Não é a Amazônia. E o desmatamento da Amazônia vai influenciar apenas na região da Amazônia, como micro-região, macro porque é grande. E não vai influenciar no clima global, de forma alguma, tá?
Então, vocês podem listar alguns desses impactos ambientais que nós falamos. A biodiversidade da região com a exploração da madeira é afetada, sim. O solo fica mais quebradiço e desgastado por falta de cobertura vegetal. E pode aí acontecer grandes incêndios por causa de queimadas inadequadas, né? Mas não é o caso que está acontecendo. Número 3. Depois de conhecer um pouco mais sobre as substâncias minerais e a atividade mineradora, analise as seguintes afirmativas sobre o assunto e marque verdadeiro ou falso, né? A letra A. Os impactos causados pela mineração também podem atingir populações próximas à região de exploração, causando prejuízos socioeconômicos verdadeiros, porque a mineração é uma atividade exploradora de bastante alto impacto ambiental, social e econômico. Letra B. A maioria dos recursos minerais aparece em sua forma pura na natureza e raramente é encontrada misturada em outras substâncias. Falso. Pelo contrário, a gente encontra uma pouca oferta na natureza, por isso que precisa ser feito misturas para que outros produtos sejam feitos. Letra C. Além de trazer benefícios financeiros, a mineração é uma atividade que caracteriza-se, né, por causar impactos ambientais de pequena proporção. Falso. Ela causa impactos de alta proporção, né? É um impacto ambiental muito grande esse tipo de atividade, tá? E a letra D, combustíveis, ferramentas, utensílios de cozinha, automóveis. E automóveis são exemplos de materiais produzidos com recursos minerais? Com toda certeza. Muitos desses materiais que foram citados aí vêm principalmente do petróleo, né? E por aí ficamos até a questão número 3. Agora nós vamos entrar ali abaixo na discussão sobre materiais sintéticos. E ele fala ali para nós dos materiais sintéticos, tem um textinho aí bem interessante na nossa apostila, que ele fala assim, que desde o início da sua existência, a espécie humana tem buscado melhores condições para sobreviver e sua habilidade em extrair e transformar os recursos naturais favoreceu bastante esse processo. Lembra que eu falei na aula passada que o homem vem procurando melhorar as suas qualidades, né? Qualidade de vida e sobrevida aqui na Terra, fazendo-se a utilização da produção de novos materiais. Com isso, a gente tem aí melhoria na nossa vida, mas a gente tem o outro lado, que materiais sintéticos, muitas vezes, tem aí a degradação ambiental provocada por eles por causa da poluição, porque o homem é muito mal educado. O homem não sabe para que se utiliza lixeira, né? A lixeira, muitas vezes, é de enfeite. E a gente vê que as pessoas são muito mal educadas, em vez de recolher o seu lixo de forma adequada quando está andando na rua, simplesmente descarta de forma inadequada, jogando papelzinho de bala, chiclete, entre outros materiais, na rua, né? Garrafa de plástico, essas coisas. Isso é reflexo da falta de educação e conscientização da população. E ali tem um outro parágrafo que termina com um textinho assim, entre o final do século XIX e o início do século XX, lembrando que nós estamos no século XXI, hein? Com os avanços científicos e tecnológicos, foram desenvolvidos diversos estudos até que se conseguisse produzir os chamados materiais sintéticos. Então, eles não surgiram do nada, assim. Eles foram sendo testados até que houvesse aí, né, uma funcionalidade para que a indústria viesse a colocar à disposição de outras pessoas aí para serem utilizados. Dessa forma, passou-se a ter acesso a outros tipos de materiais, como os plásticos, as borrachas e as fibras sintéticas. Então, a gente começou a diminuir, por exemplo, o couro. Um exemplo do couro sintético. Ele começou a ser utilizado na indústria porque ele é mais barato. Se você for comparar um sofá, né, de couro sintético e um sofá de couro natural, o valor de diferença é gritante.
por causa do custo de ser produzido um animal e tudo mais, né? Quantos animais precisam morrer para poder fazer um sofá de 3 lugares, por exemplo? Não é um boizinho que vai ser morto ali, né? Vai se utilizar de vários animais para se produzir. O couro sintético, eu vou lá, fabrico, então, enquanto um sofá de couro sintético custa ali em torno de R$ 700, vamos dizer assim, um sofá de couro puro, né, original, vai custar em torno de 5, 6, até mais que R$ 6.000, tá? A diferença é bem gritante mesmo. Então, eu quero ir com vocês direto ali na página 36. Vamos na apostila de vocês aí, na página 36. Vou ter um pouquinho de paciência que eu tenho que passar aqui na minha apostila online, né? Então, vamos lá. Ali na página 36, vão lendo a questão ali da imagem. Observem essa imagem aí. Por que ela está chamando tanta atenção, essa imagem aí? O maior problema dos materiais sintéticos hoje, a gente vê, é relacionado à poluição ambiental. Por quê? O tempo de decomposição desses materiais é muito maior do que a decomposição de materiais naturais, tá? Então, isso gera um aumento da poluição ambiental. Dá para ver, Gi? Dá para ver? Dá? Beleza. Tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver. É uma ilha de lixo aonde, Ana Paula? Seja mais específica na sua pergunta. Da página 36? Da página 36, Ana Paula? Não, não é uma ilha de lixo. Olha ali, a imagem a seguir representa uma das obras do artista Yang Fuji. Um coreano utiliza pneus velhos para criar suas esculturas, baseando-se em seres reais e imaginários. Então, aí ele já deu a dica que esse animal aqui, né, foi feito a partir de pneus velhos. Exatamente. Mas não é uma ilha, não. Tá? Ela está acumulada ali numa praia, numa ilha dentro ali, não foi feita uma ilha de lixo. Está se acumulando tanto lixo ali naquela região que as ilhas menores estão sendo cobertas de lixo, literalmente. Tá? É isso. Porque o ser humano é bem sem educação, né? Na sua grande parte. Não estou chamando vocês de mal educados, tá? Então, essa escultura que nós temos aí, na página 36, ela foi feita a partir de pneus. Que características da obra chamam mais a atenção? Aí é uma resposta pessoal de vocês. O que está chamando a atenção de vocês nessa característica? Porque parece aí um leão misturado com outro bicho bravo, né? E parece uma juba ali, uma mistura de vários recortes de pneu, né? Que parecem que dá ali a impressão que ele está muito bravo. E a número 2, ele fala, como é possível relacionar a obra representada na imagem aos impactos causados pela borracha descartada no ambiente? A gente tem um problema muito grande no descarte de lixo, porque
alguns produtos levam milhares e milhares de anos a serem degradados pela natureza. Um deles é o pneu. Então, o descarte inadequado de pneus causa muitos prejuízos ao ambiente, pois demoram anos para se decompor e acabam né, gerando entulhos, grandes entulhos. Né? E sua queima, quando ocorre, libera grande quantidade de poluentes atmosféricos, que é aquela fumaça tóxica preta fedida. Pode-se dizer, portanto, que esse descarte é uma forma de agressão à natureza, e esse lixo pode ser considerado assustador, como um animal da obra. Uma das utilizações que estão sendo feitas agora dos pneus velhos é triturar e está usando também como forma de mistura para o asfalto, porque faz ser um asfalto de alta durabilidade a mistura do pneu aos materiais que fazem o asfalto. E a número 3 é de que maneira Yang Hu Li contribui para a conservação da natureza. Ele faz aí, fazendo a reutilização dos pneus, né, que seriam descartados na natureza aí, ele consegue, por meio das suas obras, que nem está falando ali na questão, despertar a reflexão nas pessoas em relação à quantidade de lixo produzido e como esse material pode ser prejudicial à natureza, por exemplo. Então, ele fala, né, que a gente precisa ter uma consciência melhor ao descarte dos nossos lixos, porque isso está prejudicando grandemente a natureza. Então, galerinha, eu fico aqui com vocês. Semana que vem a gente dá continuidade ao assunto de materiais sintéticos e naturais, fazendo aí a conclusão das questões relacionadas ao conteúdo do capítulo 12, né? Não é um capítulo difícil, basta mais uma leitura afiada de vocês, assistir a aula que está no portal do SAS também, que vai trazer informações para que o conteúdo de vocês seja melhor assimilado. Fiquem com Deus, até a próxima aula, bom final de semana a todos aí, um bom descanso para vocês. Beijão, fui!